Uma série de mensagens nesse livro. Muitas lições para aprender. Creio que a gente pode se chegar mais perto de Deus através das coisas que estão nesse livro. Amém? Todos acharam? Então vamos curvar nossas cabeças, porque eu tenho um desafio. Eu vou tentar expor 2 capítulos, sem me alongar muito, então é um desafio muito grande. Então curve sua cabeça, vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, eu não sou nada. A Tua palavra é tudo, ó Deus. A Tua palavra é vida eterna para a igreja. Então eu quero, ó Deus, estar escondido atrás das Tuas asas hoje. Eu peço que os meus irmãos venham ouvir a Sua voz hoje. Eu peço as Tuas misericórdias, porque eu peço que o Senhor fale à igreja, que a igreja atenda a Sua voz, e que os meus irmãos, ó Deus, possam constatar que o Senhor está entre nós. Que eles possam constatar que o Deus que sonda os corações está falando na igreja. E que eles sejam atraídos pela Sua voz e por mais nada. Me usa, ó Deus, em nome de Jesus, para mim e para eles. Essa é a minha oração. Amém. Números, capítulo 13, diz assim, versículo 1. E o Senhor disse a Moisés: envie alguns homens em missão de reconhecimento à terra de Canaã, terra que dou aos israelitas. Envie um líder de cada tribo dos seus antepassados. Assim Moisés os enviou do deserto de Parã, conforme a ordem do Senhor. Todos eles eram chefes dos israelitas. Eu creio que todos que estão aqui, mesmo quem não professa a fé, conhece um pouco da história de Israel no Egito. E eu tenho certeza que todos os que estão aqui são da fé. Quando eu digo são da fé, eu me refiro à fé cristã. Conhecem a história de Israel, que viveu no Egito durante 400 anos. Israel viveu sob a opressão egípcia, escravizada ali. E Deus fez muitos prodígios para tirar Israel do Egito. O povo viu coisas que os meus olhos nunca viram. O povo de Israel ouviu coisas que os meus ouvidos nunca ouviram. E que os ouvidos de vocês também nunca ouviram. E os olhos de vocês também nunca viram. Eles viram as pragas atormentar os egípcios. A mão de Deus sendo manifestada numa nação pagã que servia a muitos deuses. E nenhum deus egípcio conseguiu parar a mão do Deus de Israel. Nenhum espírito invocado no Egito conseguiu deter as pragas que vinham da parte de Deus, que é o único Deus verdadeiro. Eles viram o mar se tornar como sangue. Eles viram o anjo da morte matar os primogênitos dos egípcios. E eles foram poupados pelo sangue na porta. Eles viram tudo isso. Quando eles ficaram encurralados, simplesmente, irmãos, uma coisa muito boba, eles simplesmente estavam encurralados diante de um grande mar. Coisa muito simples, muito fácil, né? Não, era a coisa mais terrível. Os egípcios atrás deles e um mar na frente.
E o que acontece ali? O mar se abre e o povo de Israel passa com os pés enxutos. Que grande milagre Deus estava fazendo no meio daquele povo. Coisas terríveis estavam acontecendo ali da parte de Deus. Maravilhas sendo operadas na parte de Deus. Esse povo consegue se livrar até o último homenzinho, ou a última mulher, ou a última criancinha passar. Deus fechou o mar e destruiu todos os inimigos. Ele esperou o último homenzinho passar. O cuidado com um por um de Deus ali. E eles puderam estar encantados, assombrados, perplexos com o mar se abrindo. E eles passaram ali. Alguns estudiosos tentam negar isso, dizendo que não foi um milagre, foi uma baita de uma coincidência, um grande vento forte soprou, abriu o mar e eles passaram. E a gente pensa, né? Olha, se o vento foi tão forte para abrir o mar, por que não levou Moisés e os outros tudo voando por aí? É um baita de um vento para abrir o mar e o povo ficar marchando sem voar por aí, né? É óbvio que não foi vento algum que veio por coincidência. Deus abriu o mar de uma tal forma que não machucou nenhum israelita. Foi um milagre. E você diz, mas pastor, por que você está relatando esses milagres? Porque nós vamos aprender no livro de Números que é possível ver as maravilhas do Senhor. É possível sentir os arrepios que vêm da mão do Senhor. É possível ver um verdadeiro profeta diante de vocês, como era Moisés, e mesmo assim não valer nada. E mesmo assim ser totalmente incrédulo contra o nosso Deus. É possível passar pelo mar e depois blasfemar contra Deus. Os milagres não te tornam crentes. O que te torna crente é o agir profundo do Espírito na alma. O que te torna crente é o toque de Deus no coração. Você pode ver anjos subindo, descendo, mar abrindo, mula falando, mas mesmo assim se rebelar contra Deus. O povo saiu e se deparou com um deserto. Mas, irmãos, nós sabemos que eles levaram muitos e muitos anos no deserto, mas nós não sabemos muito bem a história de o porquê eles levaram muitos anos no deserto. Eles atravessaram, se depararam com o Monte Sinai, onde fogo caiu do céu, o monte estremeceu, eles ficaram ali também perplexos com a glória do Senhor. E mais ou menos depois de 9 meses, ou de alguns meses de caminhada, eles já estavam frente a frente com a terra prometida. Não foi depois de 40 anos, não. Foi depois de alguns meses do Sinai. Eles viram a terra prometida. Foi rápido. Agora, por que eles demoraram? Por causa da incredulidade, Deus fez o povo voltar. Nós vamos ver isso hoje. Moisés, já sabendo que Deus estava dando Canaã para eles, Deus prometeu. Foi a palavra do Senhor que daria a eles uma terra que manaria o quê? Leite e mel. Moisés se deparou, estamos próximos a essa terra. O que Moisés fez? Ele tira 12 homens no meio de milhões de pessoas. Um outro ponto, não eram 100 mil pessoas, não eram 200 mil pessoas. Era mais ou menos 1,5 milhão, ou um pouco mais de pessoas que saíram do Egito. Era de fato uma multidão. Moisés pega 12 homens. A Bíblia diz que não eram quaisquer homens. Dê uma olhadinha no versículo 3. Assim Moisés os enviou do deserto de Parã, conforme a ordem do Senhor. Todos eles eram o quê? Chefes dos israelitas. Não eram qualquer
homens. Eram os chefes dos israelitas. Eram os homens que deveriam ser exemplo. Moisés pega eles para espiarem a terra de Canaã. Qual era o propósito? Ver se a terra é boa. Ver os perigos que tem na terra. Sondem os inimigos que tem lá. Se são fortes, se são fracos. Espiem a terra. Saíram os 12, e aqui tem uma parte na Escritura que as pessoas detestam ler, e eu confesso que eu também já detestei, mas eu percebo que é importante isso, que é a parte dos nomes citados. Às vezes aparecem as genealogias na Bíblia. Aqui ele dá os nomes, porque no versículo 4 ele diz assim: são estes os seus nomes, os nomes dos espias, dos chefes dos israelitas. Diz assim: da tribo de Ruben, Samua, filho de Zacur; da tribo de Simeão, Safate, filho de Hori; da tribo de Judá, Calebe, filho de Jefoné; da tribo de Issacar, Igal, filho de José; da tribo de Efraim, Oséias, filho de Num. Olha para mim agora. Quem é o Oséias, filho de Num? Quem é esse camarada aí? Oséias, filho de Num, é o Josué, que terá o nome trocado, mas o nome dele de nascimento era Oséias. É por isso aqui que é chamado da tribo de Efraim, Oséias, filho de Num. Versículo 9, da tribo de Benjamim, Palti, filho de Rafu; da tribo de Zebulon, Gadiel, filho de Sode; da tribo de José, isto é, da tribo de Manassés, Gade, filho de Suzi; da tribo de Dan, Amiel, filho de Gemali; da tribo de Azer, Zetur, filho de Micael; da tribo de Naphtali, Nabi, filho de Vovsi, se assim se fala; da tribo de Gade, Gel, ou Guel, filho de Maque. Aqui estão os 12 homens. Vão fracassar, vão morrer, vão vencer, vão vibrar com Deus, vão trair a Deus. São 12 homens que serão levados para espiar a terra que Deus prometeu. Olha, se eu estou diante de uma promessa de Deus, como crente, o que eu tenho que fazer? Ir adiante e não parar, custe o que custar. Aprenda isso. Se Deus prometeu, vai acontecer. Se Deus falar assim para mim: olha, vá, e você sozinho vencerá um exército inteiro, eu tenho que fazer o quê? Tremer? Posso até tremer, mas eu tenho que fazer o quê? Enfrentar um exército inteiro. Vocês lembram quando Elias morreu? O clamor de Eliseu? Morreu não, foi arrebatado, né? É porque tem um debate, né? Carne e sangue não pode herdar o reino de Deus. Então, de alguma forma, Elias se desfigurou? Não vou responder isso agora. Mas ele foi arrebatado em vida, né? E não viu a morte da forma como a gente costuma ver. Quando ele subiu aos céus no redemoinho, Eliseu bradou: meu pai, tu eras como os carros de Israel. Eu já preguei esse texto aqui para a igreja. Elias sozinho valia pelo exército inteiro. Ele era como os cavalos e carros de guerra de Israel. Um homem, valendo por um exército. Assim era Elias. Então, se Deus promete, a gente vai adiante. Cantamos um hino aqui de que Jesus vai voltar, que nós acreditamos na cruz de Cristo, que a morte venceu e que ressurreto em breve vai voltar. É uma promessa. Como a gente vive a nossa vida? A gente vive a nossa vida esperando os céus rasgarem, porque é uma promessa. Se a gente para de crer nisso, a gente está parando de confiar na palavra do Senhor. Então, são 12 homens enviados para ver Canaã, a terra que mana leite e mel. Vão fracassar ou vão vencer? Vão honrar a Deus ou vão cair na incredulidade? Olha o versículo 16. São esses os nomes dos homens que Moisés enviou em missão de reconhecimento do território. A Oséias, filho de Num, Moisés deu o nome de Josué. Quando Moisés os enviou para observarem Canaã, disse: subam pelo Neguebe
e prossigam até a região montanhosa. Vejam como é a terra e se o povo que vive lá é forte ou fraco, se são muitos ou poucos, se a terra em que habitam é boa ou ruim, se as cidades em que vivem são cidades sem muros ou fortificadas, se o solo é fértil ou pobre, se existe ali floresta ou não. Sejam corajosos. Olha, eles espiaram e eles viram, olha, o fruto é bom. A terra é muito fértil. As uvas são grandes. Os cachos de uva são grandes. A terra é muito boa. De fato, a terra mana leite e mel. Mas acontece algo pelo caminho. Eles observam a terra da promessa do Senhor. Eles viram que Deus falou a verdade, que a terra mana leite e mel. Porém, eles começaram a temer, porque eles viram gigantes. Eles começaram a ver homens de grande estatura, que nas Escrituras estão escritos, esses eram os filhos de Enaques, homens de grande estatura. Alguns vão dizer, olha, e daí tem um monte de pensamentos, eles são os descendentes dos Néfilis do capítulo 6 de Gênesis. Eles eram gigantes, porque esses espias vão dizer, olha, nós parecíamos gafanhotos perto deles, eles são grandes, eles são fortes. Aí eles começam a dizer, a cidade é fortificada, o exército é muito forte, de um lado tem um perigo, do outro perigo, fora os gigantes que estão lá. Olha o relato deles sobre o fruto da terra, deles, dos espias, olha o versículo 22. Subiram do Neguebe e chegaram a Hebrom, onde viviam Aimã, olha agora, onde viviam Aimã, Sesai e Talmai. Eles subiram do Neguebe e chegaram a Hebrom. Em Hebrom vivia Aimã. Pastor, está falando em mistério no púlpito da igreja? Aimã, Sesai e Talmai. Esses três viviam em Hebrom. Quem são? O texto diz, descendentes de Enaque, ou Anak para alguns outros. Hebrom havia sido construída 7 anos antes de Zoan, no Egito. Quando chegaram ao vale de Escol, que alguns linguistas vão dizer, Escol significa cacho. E aí o texto prossegue, cortaram um ramo do qual pendia um único cacho de uvas. 2 deles carregaram o cacho pendurado numa vara. Colheram também romães e figos. Aquele lugar foi também chamado Vale de Escol, por causa do cacho de uvas que os israelitas cortaram ali. Ao fim de 40 dias, eles voltaram da missão de reconhecimento daquela terra. Eles levaram o fruto. Alguns vão dizer aqui que talvez os cachos eram até grandes mesmos. 2 homens carregando isso. Ou talvez a expressão é porque era farto mesmo, de uva ali. Eles pegaram o fruto e levaram. E aqui está o propósito da missão deles, no versículo 25. Ao fim de 40 dias, eles levaram 40 dias espiando. Não foram 2 dias, nem 3 dias. É uma tarefa árdua. 40 dias espiando, vigiando, vendo a terra que Deus prometeu, colhendo os seus frutos, sem serem percebidos, sem serem notados. Não foram qualquer ou quaisquer homens. Foram bons homens, líderes de Israel. E o final do versículo 26, voltaram da missão de reconhecimento daquela terra. Eles reconheceram e agora voltaram. O que você espera de liderança? O que você espera dos líderes? O que você espera daqueles que foram escolhidos para uma determinada missão? Tem missão que não é realizada pelo povo inteiro. Tem missão que é realizada por 2 ou 3. Tem missão que é realizada por 12. Mas o que você espera daqueles que foram chamados à missão? Bom testemunho, coragem, fé em Deus, honestidade. Mas olha o relatório deles. E eu digo, o relatório foi muito bem feito. Eles fizeram um bom relatório. Eles eram homens prestativos, tá? Eles sabiam fazer um bom relatório.
Eles sabiam sentar na mesa e colocar. Foi isso que nós vimos, está aqui o relatório, de uma forma brilhante. Talvez se fosse nos dias de hoje, uma tela seria levantada com um mapa, com tudo bonito, coisa que eu não sei fazer, eu não sei nem pregar com o notebook no púlpito, eu não sei pregar nem com o celular. Eu ainda vou com a mão, com a caneta, eu escrevo, eu anoto ainda é na mão, na caneta. Mas talvez se fosse hoje em dia, esses homens trariam bons equipamentos e mostrariam tudo bonitinho, com um laser. Igual alguém faz toda quarta-feira aqui na igreja. Eu só sei usar o laser. Os irmãos que estão dormindo, eu vou, ó. Tem ninguém dormindo hoje, não. Olha como eles eram prestativos e bons. Olha o relatório da expedição. Olha o versículo 26. Eles então retornaram a Moisés e a Arão e a toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã, onde prestaram relatório a eles e a toda a comunidade de Israel, e lhes mostraram os frutos da terra. E deram o seguinte relatório a Moisés: entramos na terra a qual você nos enviou, onde manam leite e mel. Então eles viram, manam leite e mel, sim. É uma linguagem figurada. Não é que saía leite da rocha, não, tá? Não é que saía leite do chão e você ia com a caneca e pegava o leite e jorrava mel da árvore. Não, isso é uma linguagem figurada para mostrar que a terra é boa, a terra é fértil. Não é que você vai ficar bebendo leite lá. A terra é fértil, a terra é boa. Eles constataram, até aqui eles estão bem. O que Deus falou é verdade, a terra é boa. Olha lá, mana leite e mel. Continua no texto. Aqui estão alguns frutos dela, eles mostram. Olha o versículo 28. Mas o povo que lá vive é poderoso. Aí começa. Toda a comunidade ouvindo. E eles começam a falar para todos. O povo de lá é muito poderoso. E as cidades são fortificadas. E muito grandes. Também vimos descendentes de Enaque. Isso é para assustar o povo, hein? Não tem a terra que Deus prometeu para a gente? Os gigantes estão lá. Pastor, qual era a altura? Não sei, mas não tem nada de 10 metros, não. Não tem nada de 20 metros, não. É o que eu acredito, não é isso, não. Mas eram homens grandes. Os filhos de Enaque. Olha o versículo 29. Ainda tem quem? Os amalequitas vivem no Negueb. Os hititas, os jebuseus e os amorreus vivem na região montanhosa. Os cananeus vivem perto do mar e junto ao Jordão. E aí tira o ânimo de qualquer um, né? Eu imagino o povo levantando a cabeça, leite e mel. Olha os frutos, olha o tamanho das uvas. Olha o tamanho desse fruto. Aí daqui a pouco, e o tamanho dos filhos de Enaque? Aí só vai murchando, né? E os amalequitas, só vai murchando. E os hititas, e o jebuseu, aí você só vai murchando. Ao invés de você pregar a palavra do Senhor e fortificar o povo, você acaba desanimando o povo com o seu discurso, exaltando mais o inimigo do que a palavra de Deus, exaltando mais as obras do inimigo do que as obras de Deus. Eles deveriam falar, mas o mar já se abriu. A gente viu o anjo da morte vindo destruindo no Egito. A gente viu o mar se tornar como sangue. Aí a gente começa a ver que lá atrás eles já exaltavam mais o inimigo do que a Deus. Como em muitos lugares isso é feito. Parece que o diabo é mais exaltado em alguns lugares do que o próprio Deus. Parece que as correntes que o diabo coloca nas pessoas são pregadas de uma forma mais feroz do que as mãos poderosas de Deus que quebram as correntes. Valorizam mais a opressão maligna do que a mão de Deus, que com um peteleco destrói as amarras do diabo. São pregações que desanimam. Eles já fizeram isso no passado. Olha o versículo 30. Então Calebe fez o povo calar-se perante Moisés e disse: eis aí um homem corajoso. Sempre haverá homem corajoso em Israel. Guarda o que eu estou dizendo. Israel nunca esteve 100% perdida. Grave isso, isso é importante. Israel nunca esteve 100% perdida. Sempre tinha um remanescente.
E se não fosse 30, era 1. Assim como a igreja nunca estará perdida. Sempre terá um que se levantará para falar a verdade. Sempre terá um que levantará a bandeira de Cristo em cada igreja onde Cristo não é pregado mais. Sempre terá um na comunidade que vai se incomodar com pregações que não falam de Deus. Sempre terá um homem ou uma mulher preocupados com a promessa e a bandeira de Cristo levantada nas igrejas e no mundo. A igreja nunca estará perdida. Ainda que muitos falsos estejam no meio da igreja, e eu digo a igreja universal, eu digo a igreja mundial, eu digo a igreja no mundo todo. Esses nomes, né, universal, mundial, já tem nome. É no mundo, a igreja no mundo todo. A plenitude da igreja, aí tem uma plenitude também. Católico significa universal, né? Eu falo católico, aí piora. Piora mesmo. Eu ainda prefiro a universal do que a igreja católica. Eu ainda prefiro. Então, olha só, Caleb fez todos eles se calarem. Homem de coragem, tem um Caleb aqui na igreja. Que Deus faça assim com ele. Ele disse o seguinte no versículo 30. Subamos e tomemos posse da terra. Olha agora, é certo que venceremos. Sempre terá um. Vamos lá. Traduzindo para vocês aqui, problema dos filhos de Enaque. Eles que se lasquem, vamos vencê-los. Um homem cheio do Espírito Santo se levantando. Olha o versículo 31. Mas os homens que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. E espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. Disseram: a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura. Vimos também os gigantes, os descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos gafanhotos a nós e a eles. Os estudiosos dizem que aqueles exageraram, porque eles nunca viram ninguém sendo devorados por aqueles homens. Eles nunca viram aqueles homens em batalha. Eles exageram para desanimar o povo. É uma linguagem exagerada que eles usam aqui para dizer, olha, a terra para o qual, ou seja, para fazer o povo desanimar. Eles dizem, a terra para o qual fomos em missão de reconhecimento, devora os que vivem nela, assustando o povo. É uma hipérbole, é um exagero. Ela devora aqueles que vivem. Todos os que vivem são de grande estatura. Também os estudiosos vão dizer, não dá para dizer que todos eram, só os descendentes de Enaque. Realmente aqui é um sinal que a incredulidade está tomando o coração de alguns líderes. Agora nós entramos no capítulo 14, como eu disse que pregarei 2 capítulos, até que o primeiro foi muito rápido. Olha o capítulo 14, olha a continuação desse discurso. Naquela noite, toda a comunidade começou a chorar em voz alta, olha isso. Não era choro de alegria, irmãos. Era choro de quem foi desanimado. É choro de incredulidade. Choro de incredulidade. É choro de quem diz, Deus não vai fazer nada, pois aquela nação é mais forte do que a promessa de Deus. É choro de desanimado que está perdendo a fé em Deus. E quando eu digo perder a fé em Deus aqui, eu não estou falando no sentido de crises que alguns passam. É no sentido deles acharem que existe algo no mundo que Deus não possa vencer. Todo o povo desanima e chora em alta voz. Olha o versículo 2. Todos os israelitas queixaram-se contra Moisés e contra Arão. E toda a comunidade lhes disse, quem dera tivéssemos morrido no Egito, ou neste deserto. Porque o Senhor está nos trazendo para esta terra, só para nos deixar cair a espada. Nossas mulheres e nossos filhos serão tomados como despojo de guerra. Olha o que eles estão falando.
Nem parece que viram a mão poderosa de Deus. Quem dera tivéssemos morrido no deserto. Como tem crente dizendo, olha, quem dera eu tivesse morrido naquele período. A minha vida agora como crente foi desgraçada. Esse Deus acabou com a minha vida. Era melhor estar na mão do diabo, com português bem claro, né? Do que na mão de Deus. Algumas pessoas que largaram a fé, largaram a igreja, dizem assim, eu estou mais feliz agora, porque o Deus que eu servia, na verdade era um impedimento na minha vida. Hoje eu estou livre sem Ele. Hoje eu faço o que eu quero sem Ele. Ele era um impedimento na minha felicidade. Esse Deus era um impedimento para mim. Sabe por que eles dizem isso? Porque eles querem viver em seus pecados. Eles dizem isso porque não provaram ainda do gozo final. De que vale a pena obedecer a Deus. De que vale a pena esperar a promessa de Deus para ver Canaã. Vale a pena enfrentar tudo que a igreja enfrenta. Vale a pena enfrentar tudo que você enfrenta. Vale a pena enfrentar cada gigante que você enfrenta. Porque Canaã será dada a você, meu irmão. Canaã será dada a mim. Vale a pena enfrentar os gigantes. Não vamos recuar frente a Canaã. Vamos prosseguir, irmãos. Deus está recolhendo os seus, uma hora chegará a nossa hora, e nós estaremos com Deus em Canaã. E o povo começa a blasfemar contra Deus. É um estado horroroso de alguém que caminhou na igreja, conheceu a fé, louvou, chorou, chamou Deus de lindo, chamou Deus de fofo, e agora blasfema. Agora blasfema contra o líder que Deus escolheu, que foi Moisés. Dizendo, ele nos trouxe aqui para as nossas mulheres se tornarem escravas de guerra. Olha isso. Eles não conheceram o caráter de Deus, não? Eles não conheceram? Eles não sabem quem é esse Deus, não? Como o nosso irmão Glenn lembrou essa semana o texto de Jeremias, Deus dizendo, eu, o Senhor, é que sei os pensamentos que tenho a respeito de vós, pensamentos de paz e não de mal, pensamento de lhes fazer o bem. Mas a gente nunca quer esperar até o fim. Aqui está um exemplo para a gente, por isso que eu li o texto inicial no culto, que é o texto de 1 Coríntios 10, foi intencional. Que isso foi escrito para o nosso exemplo, para ser exemplo para a gente. Olha o versículo 4. E disseram uns aos outros, olha agora. E disseram uns aos outros, escolheremos um chefe, e o quê? Voltaremos para o Egito. Olha, o povo está se colocando como Deus, não sei se você percebeu. Porque quem escolhe mediador é Deus e não o povo. É Deus quem escolhe o mediador. É Deus que escolheu Moisés para mediar. O mediador sempre vem das mãos de Deus, como Cristo é o único mediador entre nós, né? Imagine a gente dizer, escolheremos um outro mediador sem ser Cristo. Vamos ver aqui da igreja quem serve como nosso mediador, para a gente trilhar o nosso próprio caminho. Quem será o nosso mediador? Será o Paulo da Edi? Coitado de Paulo. Será o Wesley? Coitado do Wesley. A igreja não pode servir como Deus, escolhendo os seus mediadores. Quando eu me refiro mediador, é aquele que intercede diante de Deus em favor do povo. É como se o mediador fosse uma ponte que ligasse ou que liga o povo com Deus. Moisés foi escolhido no ventre da mãe por Deus para esta obra. Mas por que Moisés? Não sei, porque Deus quis Moisés, mas foi ele o escolhido. Se eu estou lá, eu não teria que dizer, por que Moisés e não eu? Eu ia abaixar minha cabeça, assim eu creio, eu só creio, eu ia abaixar minha cabeça e dizer, Moisés, sou o teu servo. Se tu mandar ir para a esquerda eu vou, se tu mandar ir para a direita eu vou, porque Deus escolheu você como mediador e não eu, Moisés. Se tu mandar ir para a batalha, eu vou. Se tu não for, eu não vou, Moisés. Tu és o meu líder, Moisés.
Mas o povo cai na arrogância de achar que é Deus. Escolheremos um mediador e voltaremos para o Egito. Isso foi tão grave que aconteceu, foi tão grave. É porque às vezes a gente lendo, a gente não consegue pegar a gravidade do que estava acontecendo. Mas pelas reações dos personagens da Bíblia, a gente vai perceber que foi grave. Depois do que o povo falou, olha o que Moisés fez, olha o versículo 5. Moisés e Arão, olha o que Moisés fez, Moisés e Arão. Então Moisés e Arão prostraram-se rosto em terra diante de toda a assembleia dos israelitas. Um estudioso disse o seguinte: um judeu só prostra o rosto em terra diante de duas coisas: ou para adoração, bota o rosto no pó para adorar. Sabe qual é a segunda? Ou porque sabe que Deus foi instigado de tal forma que o juízo vai cair. Moisés sabia o que estava acontecendo. Não era adoração rosto no pó aqui. Rosto no pó significa: vocês estão cometendo uma loucura, o juízo vai vir. Cai ele e Arão com o rosto em terra. Porque eles estão vendo, eis aí os verdadeiros inimigos de Deus. Os verdadeiros não estão em Canaã, estão aqui, lutando contra os pobrezinhos que queriam entrar, Calebe e Josué. O primeiro obstáculo para entrar na terra prometida são os próprios homens da fé. Instigando a Deus, blasfemando contra Deus, se colocando como Deus e querendo voltar para o Egito, onde era escravo. Tem líderes querendo levar o povo à escravidão de novo, porque acha que a vida com Deus não está valendo a pena. A vida com Deus só vai ser percebida como uma vida que vale a pena se você olhar para o todo. Temos que ler Números capítulo 13 e 14, mas temos que ler Apocalipse capítulo 22, onde estaremos eternamente com Cristo. Precisamos ler Apocalipse 21. A nova Jerusalém descendo do céu e uma nova ordem sendo estabelecida. Precisamos olhar para Cristo e ver o que Ele conquistou para nós. Nós somos herdeiros da glória. E aí tudo se encaixa, o quebra-cabeça começa a se encaixar. Não, mas eles só olham para as circunstâncias atuais e se tornam os verdadeiros inimigos do povo de Deus. Aí Moisés cai com o rosto em terra diante de toda a assembleia. Calebe apareceu primeiro, né? Fazendo todo mundo se calar. Olha quem aparece agora no versículo 6. Já não aparece mais como Oséias. Aparece como Josué. Versículo 6. Josué, filho de quem? Num. E Calebe, filho de quem? Jaconé? Jefoné. Dentre os que haviam observado a terra, rasgaram as suas vestes e disseram a toda a comunidade dos israelitas: a terra que percorremos em missão de reconhecimento é o quê? Esse. Vocês estão reconhecendo o verdadeiro líder agora? Sim ou não? Estão reconhecendo? Eles não estão focando nos gigantes. A terra é o quê? Excelente. Dos 12, só 2 foram fiéis. Isso traz temor e tremor para a gente. De 12, só 2 foram fiéis. Lendo essa passagem aqui, a gente precisa ter o quê? Tremor. Senhor, será que a minha vida está sendo guiada? A minha vida está sendo levada de uma forma que eu estarei entre os 2? Ou será que eu estou entre os outros 10? Quem sou eu na caminhada cristã? Quem sou eu? Sou um servo fiel ou sou um blasfemo? Quem sou eu na fé cristã?
Como eu tenho me comportado nos últimos 10 anos como crente? Mesmo tendo falhas, cometido pecado, como você reage diante do teu pecado? Como eu já disse aqui uma vez, quem nasceu de novo de verdade, nunca mais pecará com alegria. O pecado sempre será uma tristeza na vida dele. Quem nasceu de novo e está pecando e pecando e pecando, não pode estar com um sorrisão nos lábios, para a direita e para a esquerda, para trás e para frente, onde vai, e ri, e festeja, e festeja. Quem nasceu de novo chora quando falha, geme quando falha, fica em agonia quando falha. Quem é você? Pega a sua vida de 15 anos para cá, a sua vida de crente de 10 anos para cá. Você está entre os 10 ou entre os 2? Nesse contexto aqui, poucos se salvaram, somente 2. E você talvez diga, pastor, eu certamente estarei entre os 2. Para saber, precisamos saber como foi a sua vida de cristã de 10 anos para cá. Pastor, mas eu me converti há 5 anos. De 5 anos para cá, como foi a sua vida? Como tem sido a sua vida? Esses 2 rapazes rasgam as vestes. Versículo 7. E disseram a toda a comunidade, a terra é excelente. Versículo 8. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra, onde manam leite e mel, e a dará a nós. Somente não sejam rebeldes contra o Senhor, e não tenham medo do povo da terra, porque nós os devoraremos como se fossem pão. A linguagem dos fiéis precisam ter a mesma intensidade da linguagem dos infiéis. Vocês gravaram isso? Aí tem um lobo, com voz de lobo, com uma voz imposta, falando de uma forma intensa. Aí o defensor da verdade vai vir com uma voz de veludo. Não, porque eu sou de Jesus, eu falo manso, eu falo baixo. Não, porque eu sou de Jesus, eu não posso falar. Se eles disseram que eles devoram vivos aqueles que entram, não lembra do discurso dos outros incrédulos, dos 10? Nessa terra eles devoram todos aqueles que estão nela. Lembra que a gente leu no capítulo 13? Qual é a linguagem de Caleb e Josué agora? Tem que ser a linguagem com a mesma intensidade dos falsos. É uma linguagem que vai desagradar, mas é a linguagem que Deus quer que seja usada. Aí eles dizem o seguinte, nós devoraremos como se fossem pão. Está vendo que é uma linguagem? Quem devora é a gente, não são eles. É um paralelo no texto. Dê mais uma olhadinha no capítulo 13, volte lá. Olha a parte B. Capítulo 13, versículo 32, a parte B. A terra para a qual fomos em missão de reconhecimento é o quê? Devora os que vivem, ou os que nela vivem, né? Qual é a linguagem que Caleb e Josué vão usar? E não tenham medo do povo da terra. Versículo 9 que eu estou na parte B. Porque nós os devoraremos como se fossem pão. Os defensores da verdade, quando estão diante de lobo e de voz de lobo, precisam ter voz de leão. Eles precisam usar termos e atitudes que só um leão faz. É assim que se defende a verdade diante de lobos. A esperança pode surgir daí também. Continua. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco. Não tenham medo deles. Versículo 10. Mas a comunidade toda falou em quê? Apedrejá-los. Olha como eles eram ruins.
Israel queria apedrejar Calebe e Josué. Eles ficaram com o testemunho dos falsos. Olha, não é sempre que isso acontece. A gente tem relatos na história da igreja em que a maioria ficou com os verdadeiros, tá? A gente tem relatos assim. Mas a gente tem relatos também que nem sempre, onde a maioria está, a verdade está lá. Tem lugares que a verdade está onde estão 5 pessoas, 10 pessoas. E não é sinal que Deus não está mais lá. Infelizmente, às vezes, quando a gente chega para conversar com alguns líderes e alguns pastores, a primeira pergunta que eles dizem é a seguinte: o templo é cheio lá? E aí? É grande? E como é? Não, porque na minha são 3.000. Não, porque eu preguei em tal lugar. Talvez vocês não estejam habituados com essa linguagem, né? Mas 1.000 foram batizadas no Espírito Santo. Nem sempre onde a maioria está, a verdade de Deus está. Porque aqui em Números nós vemos a maioria ficando com os falsos. Toda a comunidade de Israel ficaram contra Calebe e Josué. Toda a comunidade. Quando eles falaram em apedrejar, aí a glória de Deus se manifesta. Olha o que o texto diz. Então a glória do Senhor apareceu a todos os israelitas na tenda do encontro. Aqui é hora de tremer. Como um professor meu do seminário dizia, olha, o assunto agora da aula é tão sério. Tirem as sandálias dos pés, porque nós vamos pisar em terra santa agora. É claro, ninguém tirava nada, não. Era só uma maneira de mostrar que o assunto era sério. Agora chegou a parte de tirar as sandálias dos pés, porque quem está na tenda do encontro não é mais Moisés. O Senhor chegou no arraial. Agora os falsos estão encrencados. Os falsos podem até prevalecer por um tempo, enganando uma multidão, mas quando o Senhor descer no arraial, eles serão julgados e condenados. Não somente eles, mas quem está ouvindo-os. Não somente os falsos, mas aqueles que gostam de ouvir os falsos. O Senhor desce na tenda do encontro. Versículo 11, e o Senhor disse a Moisés, até quando este povo me tratará com pouco caso? Até quando se recusará a crer em mim, apesar de todos os sinais que realizei entre eles? Eu os ferirei com praga e os destruirei, mas farei de você uma nação maior e mais forte do que eles. Deus está dizendo, eu vou matar todo mundo, Moisés. Dos teus descendentes eu vou fazer um novo Israel. Aí entra o trabalho do mediador, entra o trabalho do intercessor, aquilo que a gente tem falado aqui na igreja, a importância de se levantar na igreja homens e mulheres de oração. Tem gente na igreja que tem vocação para isso, para ser homem e mulher de oração, de intercessão, mas está desanimado pelas coisas, não sei por que está desanimado. Tem que se levantar para orar, para interceder pela igreja, para interceder pelo pastor, para interceder pelos líderes, para interceder pelo Brasil, para interceder pelo mundo. Para orar, para se trancar no quarto, como disse o Wesley hoje de manhã, né? Brada. Ele foi pregar, ele orou e disse, brada aqui, Senhor. Deus bradou, Wesley. Para bradar no quarto, para orar. E não parar, continuar orando. Moisés era o intercessor. Quando Moisés ouviu isso, ele disse para Deus o seguinte, olha, então os egípcios, no versículo 13, tá? Moisés disse ao Senhor, então os egípcios ouvirão que pelo teu poder fizeste este povo sair dentre eles, e falarão disso aos habitantes desta terra. Eles ouviram que tu, ó Senhor, estás com este povo e que te veem face a face, Senhor, e que a tua nuvem paira sobre eles e que vais adiante deles numa coluna de fogo de dia e numa coluna... Eu falei certo? Foi certo? E paira sobre eles, que vais adiante deles numa coluna de nuvem de dia e numa coluna de fogo de noite.
Se exterminares este povo, as nações que ouvirem falar do que fizeste dirão: o Senhor não conseguiu levar esse povo à terra que lhes prometeu em juramento, por isso os matou no deserto. Mas agora que a força do Senhor se manifeste segundo prometeste. Moisés está intercedendo. Se o Senhor destruir todos eles, se o Senhor destruir Israel agora, os egípcios vão falar o quê? Agora vocês percebem. Deus não matou todos os egípcios. Deus destruiu as carruagens de Faraó que tentaram atravessar o mar. Mas o povo do Egito continuou lá. O povo estava vivo. Um novo Faraó foi colocado. E todo o povo soube disso. Saiu daqui um povo com um Deus poderoso. Aí agora como vai ficar? Esse Deus poderoso prometeu e agora matou todo mundo. Moisés está dialogando com Deus. Oração não é só petição. Oração é diálogo. Oração é argumentação. Eu vendo um colega do Ministério Pastoral, ele não me conhece, só me conhece por mensagens. Acho que a gente trocou uma mensagem, ele é um homem, apesar de jovem, ele é um erudito, é um homem de Deus. Ele estava dizendo de um professor dele nos Estados Unidos, ele foi estudar lá, e eu admiro esse professor. Para quem conhece, para quem estuda, sabe de quem eu estou falando. Eu estou falando de Daniel Wallace, um dos maiores eruditos vivos na Terra. Até apresentei ele à minha esposa Andressa essa semana. Né? Ficou toda boba, conhecer um erudito. Está filmando? Logo na hora que eu falo. Vamos saber que tu não conhecia o Daniel Wallace. Quem conhece, né? O cara domina o grego. Ele para mim, foi uma luz que Deus colocou alguns anos atrás. Daniel Wallace é um grande homem de Deus, mas eu o conheço como erudito, eu conheço como um professor de teologia, uma baita mente. E perguntaram a este homem, olha, qual é o melhor testemunho que você tem de ter estudado com Daniel Wallace, no seminário de Dallas. Ele disse assim, olha, o maior testemunho que eu tenho na aula foi quando a gente estava estudando Marcos a fundo no grego e pegando a cena da mulher cirofenícia, vocês lembram? Que foi pedir ajuda pela filha endemoniada e até então ela foi embarreirada, né? Que Jesus diz a ela, não é lícito tirar os pães dos filhos e dar para os cachorrinhos, eu vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela era uma mulher grega, ela não era de Israel. Aquela mulher não foi embora. Ela manteve ali. Ela se posicionou e disse, mas até os cachorrinhos comem das migalhas. Ela não se ofendeu. Talvez algumas mulheres aqui se ofenderiam. Cachorrinha? Quem é ele para falar isso? E talvez alguns marmanjos aqui também me chamou de cachorrinho. É claro que não foi uma linguagem ofensiva, mas ao invés de se vitimizar o que ela fez, ela assumiu a linguagem e disse, mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do Senhor. Ela persevera. Aí ele diz, o maior testemunho da aula foi quando eu vi aquele doutor, aquele erudito com lágrima nos olhos na sala de aula dizendo, nós devemos orar como a mulher cirofenícia orou. E ele chorando em sala de aula. E aí eu pensei, erudito chora? Tem erudito crente? Tem. E que chora em sala de aula. Eu lembro no seminário, no meu primeiro semestre, eu fiquei assustado, porque na sala de aula eu vi um grande professor ali, quando terminou a aula, ele diz, agora todos os alunos de joelho no chão, vamos clamar o Senhor na sala de aula. Eu falei, eita, eu nunca vi isso. E aí ele começou a orar, e aquele professor começou a chorar em oração. E quando a gente levantou, eu olhei outros alunos com lágrima nos olhos. E eu falei, só eu que não choro. Eu falei, nossa, tanto seminário com professor ateu, com professor, e aqui tem um que chora. Tem erudito que chora. E voltando ao que o Dom Wallace falou, nós devemos orar como a mulher grega cirofenícia orou. E ele com lágrima nos olhos. E aqui eu vejo Moisés intercedendo, dialogando. É mais do que ficar pedindo coisas. É uma vida com Deus, é uma intimidade com Deus, é argumentação com Deus. É dobrar os joelhos ou ficar sentado e ali, de alguma forma, lamentar, chorar e dizer, mas por que, Senhor?
Ou cuida do povo, não mata ele não, Senhor. Não destrói ele não, Senhor. Se o Senhor fizer isso, vai acontecer aquilo. Aí você vai falar, mas Deus não já sabe, porque tu está dizendo, rapaz, não acaba com a minha intimidade, não acaba com a graça não. Deus sabe de tudo, Ele quer que eu fale com Ele fala comigo. Não vem estragar a minha vida de oração não, dizer não ora não, porque Deus já sabe, porque está escrito, que antes que a tua palavra saia da boca, Ele já conhece. Eu sei e Ele sabe, e Ele mesmo assim manda eu orar. E mesmo assim ele diz, vocês não têm nada porque não oram, porque se orar vocês teriam. E quando oram, oram mal, por isso que não tem. Tem coisas que a gente só terá na vida depois de orar. Aí Moisés intercede. Será que serviu a intercessão de Moisés? Olha o versículo 17. Mas agora que a força do Senhor se manifeste segundo prometeste. Olha o 18. O Senhor é muito paciente e grande em fidelidade, e perdoa a iniquidade e a rebelião, se bem que não deixa o pecado sem punição, e castiga os filhos pela iniquidade dos pais até a 3ª e 4ª geração. Eu vou explicar isso aí. Então tem maldição hereditária? É claro que tem sofrimentos que os filhos herdam dos pais. Mas Deus já encerrou esse assunto no Antigo Testamento e disse, olha, o filho não vai pagar pela iniquidade do pai. Se o pai for ímpio e o filho me servir, o filho não terá o mesmo fim do pai. Mas o pai que é crente e tem um filho ímpio, ele também não vai herdar a bênção do pai. Ele vai ser punido pela sua própria impiedade, cada um pagando pelos seus pecados. É claro que aqui tem um contexto. E daqui a pouco eu vou explicar isso. Moisés está dizendo que ele não deixa o pecado sem punição. Olha o 19. Segundo a tua grande fidelidade, perdoa a iniquidade deste povo, como a este povo tens perdoado, desde que saíram do Egito até agora. Moisés tem um coração pastoral, ele tem um coração doce. Ao invés de pedir a destruição do povo, destrói eles. Não, ele quer o povo perdoado. Esse é o papel do intercessor. Senhor, ele caiu, ela caiu, eu não vou falar mal não. Senhor, eu vou pedir, levanta ele em nome de Jesus, Senhor. Perdoa ele, perdoa ela. Esse é o papel do intercessor. Ele não vai se encher dizendo, olha, caiu todo mundo e eu fiquei, sou Moisés. E ele vai fazer de mim a descendência. Não, 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 não. Perdoa ele, Senhor. Olha o que Deus faz. 20. O Senhor respondeu, eu perdoei, conforme você pediu. No entanto, juro pela glória do Senhor que enche toda a terra, que nenhum dos que viram a minha glória e os sinais miraculosos que realizei no Egito e no deserto, e me puseram à prova e me desobedeceram 10 vezes, nenhum deles chegará a ver a terra que prometi com juramento aos seus antepassados. Ninguém que me tratou com desprezo a verá. Deus perdoou, mas eles não vão ver Canaã. Eu não estou afirmando que eles foram para o inferno. Eles não entraram na terra prometida. Quem dali foi e quem não foi para o inferno, a gente vai saber depois, no juízo final. Mas Deus não está dizendo, eu destruí a alma deles agora. Não, eu perdoei, mas eles não vão entrar na terra. Se o fato de não entrar em Canaã física levasse para o inferno, então Moisés estava no inferno, né? Porque Moisés foi outro que não entrou. Vocês lembram disso, não é isso? O povo entrou e Moisés ficou. Ó, Moisés, você não vai entrar. Você vai morrer nesse monte. Mandou levantar Josué como líder de Israel, Moisés morreu e não entrou na terra física. Mas vocês lembram no Novo Testamento, no Monte da Transfiguração, que Moisés apareceu ao lado de Elias? Moisés está na glória. Eu sei que Deus perdoou esse povo, o povo inteiro, ele não matou, o povo não morreu subitamente. Versículo 24, mas como meu servo Caleb tem outro espírito e me segue com integridade, eu o farei entrar na terra que foi observar, e seus descendentes a herdarão, visto que os amalequitas e os cananeus habitam nos vales. Amanhã deem meia volta e partam em direção ao deserto pelo caminho que vai ao Mar Vermelho. Josué e Caleb vão entrar, porque foram os únicos fiéis. Agora imagine,
de milhares e milhares e milhares e milhares de gente. Só Josué e Calebe vão entrar. Por causa de um ato de coragem e de fé. Fé é confiar na palavra do Senhor. Eu já estou terminando a história. Olha o versículo 26. Disse mais o Senhor a Moisés e a Arão: até quando esta comunidade, chama de quê? Comunidade o quê? Ímpia. Olha que tristeza, irmãos. Imagine numa igreja local, Deus chegar aqui e dizer: essa igreja ímpia. Olha que tristeza. Só salvam 2 aqui dentro. Já seria um escândalo, né? É o que Deus fala de Israel. Essa comunidade ímpia. Até quando se queixará contra mim? Tenho ouvido as queixas desses israelitas murmuradores. Diga-lhes: juro pelo meu nome, declara o Senhor, que farei a vocês tudo o que pediram. E aí é terrível, porque o que eles pediram em murmuração, Deus vai conceder. E o que eles pediram em murmuração? É melhor morrer no deserto. É melhor voltar para o Egito. É melhor morrer do que confiar no que esse Deus disse. É melhor morrer. Aí Deus, é melhor o quê? Morrer. Aí Deus diz: ouvirei o que vocês pedem. O que aconteceu com um povo que disse é melhor morrer no deserto? O povo morreu no deserto. Peregrinou 40 anos. Até o último morrer. Versículo 29. Cairão neste deserto os cadáveres de todos vocês, de 20 anos para cima, que foram contados no recenseamento e que se queixaram contra mim. Nenhum de vocês entrará na terra que com a mão levantada jurei dar-lhes para a sua habitação, exceto Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num, exceto eles. Mas quanto aos seus filhos, sobre os quais vocês disseram que seriam tomados como despojo de guerra, eu os farei entrar para desfrutarem a terra que vocês rejeitaram. Os cadáveres de vocês, porém, cairão neste deserto. Seus filhos serão pastores aqui durante 40 anos. Aí aqui eu junto. Como eu respondo o problema textual da parte do versículo 18? Se bem que não deixa o pecado sem punição e castiga os filhos pela iniquidade dos pais até a 3ª e 4ª geração. Como eu interpreto esse problema aqui? Que Deus vai ficar atormentando um por um, depois de 100 anos, 200 e 400? Não. Eu interpreto com a luz do próprio texto. Por causa do pecado de vocês, seus filhos serão pastoreados no deserto durante 40 anos, até o último de vocês que pecaram morrer. Os filhos sendo punidos no deserto, até o último morrer, e depois eles entraram em Canaã. Conseguiram entender que punição é essa? Não é que eles vão pagar da mesma forma como os pais pagariam, que era com a morte no deserto durante 40 anos. Os filhos pagaram como? Foi adiada a entrada. Vocês vão voltar em direção ao Mar Vermelho. Tem noção do que é isso? Um pouco crente sabe disso. Que eles estavam já diante da terra prometida e Deus diz: volta em direção ao Mar Vermelho. O que significa voltar em direção ao Mar Vermelho? Em direção ao Egito. Vão andar tudo de novo, no deserto, em direção ao Egito. E vão ficar andando em círculo ali, até o último morrer. E depois os seus filhos entrarão. A iniquidade dos pais, fazendo os filhos chorarem e caminharem no deserto. Até o último cadáver cair no chão. Versículo 33, seus filhos serão pastores aqui durante 40 anos, sofrendo pela infidelidade de vocês, é nesse sentido.
até que o último cadáver de vocês seja destruído no deserto. Vocês lembram do livro de Ruth? Lembra? Qual era o nome do esposo de Noemi, Felipe? Quando pega assim, né? Quem lembra? A decisão de Elimeleque de sair de Israel e ir para onde, Felipe? Moabe. É porque em Israel faltava pão, né? Comida. Ele tomou uma decisão de ir para uma terra pagã que adorava outros deuses. Os filhos padeceram por causa da decisão dele. Não vou perguntar o nome do filho para Felipe, não. Então fala. Malom e Quirion. Morreram lá. Elimeleque morreu lá. Noemi, que não tomou a decisão, ficou viúva lá. Aí despediu as noras. Só Ruth que diz, o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus, e eu vou voltar com você. Quando Noemi voltou para Israel, ela disse, me chame de Mara, porque eu me tornei amarga. Foi por causa da decisão de quem? Elimeleque. Eles padeceram por causa da decisão do líder da casa. Aqui os filhos estão padecendo por causa da incredulidade dos seus pais. Quem ensina o filho do crente não é o pastor, não, é o pai e a mãe. Quem educa religiosamente é você. Naquele dia quem vai prestar conta pelo seu filho não sou eu, não, graças a Deus, é você, pai. Tu acha que sou eu? Tu acha mesmo que sou eu? Ah, o pastor deveria fazer catequese aqui. É você, pai e mãe. Se os seus filhos estão pagando, às vezes foi por causa de erros que vocês cometeram lá atrás. Se eles se afastaram, foi porque vocês falaram de coisas sobre a igreja que não deveriam falar em casa. Tiraram a fé dos filhos, porque a igreja tem problema. Israel sempre teve problema. Comentaram em casa o que não deveria comentar. Aí os filhos ficam dizendo que pastor é tudo isso e aquilo. Que a igreja é sempre hipócrita. Não cresceram com a palavra no coração. Tiveram tempo para tudo, mas não para educar os filhos religiosamente. Como eu ouvi a missionária Edmeia falar, ela veio aqui na igreja ano passado, e é verdade, não obriga a escovar o dente, não obriga a tomar banho, por que não obriga a ler a Bíblia? Por que não obriga a vir na igreja? Por quê? Obriga a escovar o dente, obriga a tomar banho, obriga a passar sabão, se não passa, manda voltar para o banheiro para passar. Obriga a ir para a escola, uniformizado, obriga, mas para a igreja não obriga. Aí a culpa é dos líderes da igreja. Não é do pai não, né? É do pai e da mãe. Se obriga a escovar o dente, obrigue a vir para a escola dominical. Obrigue a vir para o culto. Obrigue para o seu filho não chorar por causa do seu erro, do seu pecado. Eles foram pastores no deserto por causa da incredulidade dos pais. Versículo 34, durante 40 anos vocês sofrerão a consequência dos seus pecados e experimentarão a minha rejeição. Cada ano corresponderá a cada um dos 40 dias em que vocês observaram a terra. Eu, o Senhor, falei e certamente farei essas coisas a toda esta comunidade ímpia que conspirou contra mim. Encontrarão seu fim neste deserto. Aqui morrerão. 36. Os homens enviados por Moisés em missão de reconhecimento daquela terra voltaram e fizeram toda a comunidade queixar-se contra ele ao espalharem o relatório negativo. Esses homens responsáveis por espalhar o relatório negativo sobre a terra morreram subitamente de praga perante o Senhor. Está vendo o pecado dos líderes? Aqui foi o pecado dos líderes que desanimaram toda a nação. Esses não foram perdoados, morreram subitamente. Não queiram todos ser mestres, Tiago diz, né? Porque será julgado com um rigor maior. Não queiram. 38. De todos os que foram observar a terra, somente Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, sobreviveram. Quando Moisés transmitiu essas palavras a todos os israelitas, eles choraram amargamente. Na madrugada seguinte, subiram para o alto da região montanhosa.
E disseram: subiremos ao lugar em que o Senhor prometeu, pois cometemos pecado. Olha o que o povo quis fazer. Agora a gente vai subir e vai destruir eles. Agora vocês vão? Agora resolveram subir para lutar? Olha o que Moisés fala no versículo 41. Moisés, porém, disse: porque vocês estão desobedecendo a ordem do Senhor? Isso não terá sucesso. Não subam, porque o Senhor não está com vocês. Vocês serão derrotados pelos inimigos, pois os amalequitas e os cananeus os enfrentarão ali, e vocês cairão à espada, visto que deixaram de seguir o Senhor. Ele não estará com vocês. Apesar disso, eles subiram desafiadoramente ao alto da região montanhosa, mas nem Moisés, nem a arca da aliança do Senhor saíram do acampamento. Então os amalequitas e os cananeus que lá viviam desceram, derrotaram-nos e os perseguiram até Hormá. Foram destruídos, porque a presença do Senhor já não estava mais com eles. É o que eu disse antes: se Moisés não vai, eu não vou. Não é? Se Moisés disse que não é para ir, eu fico, eu me submeto a Moisés. Ele é o mediador, ele é o intercessor. Se a arca da aliança não vai à presença de Deus, eu também não vou. Se não quiseram guerrear com Deus do lado, como vão guerrear sem Deus? Querer consertar agora tudo de uma forma louca, sem Deus. É melhor cair em choro, em arrependimento e mudar a conduta do que querer ir para uma guerra em que já não lutou mais. É melhor esperar a próxima voz de Deus, o próximo comando de Deus em humildade. Mas eles não ouviram Moisés. Moisés diz: não vão. E eles foram. Aí não é mais arrependimento, é só aquele remorso que surge. Sem Deus nós não somos nada, irmão, nada. Eu peço que vocês não caiam nessa incredulidade. Eu peço que vocês não abandonem a palavra do Senhor. Eu peço que vocês se sujeitem aos líderes que o Senhor colocou. Eu peço que vocês se sujeitem principalmente à Bíblia Sagrada, a palavra do Deus vivo. E que não encontre, ou na verdade que não se ache incredulidade no coração de vocês. Eu não estou dizendo para vocês darem uma de maluco por aí, profetizo e vou lá porque Deus prometeu. Não é você que diz o que Deus prometeu, não. É o que está na Bíblia que Deus prometeu. E aqui eu não posso deixar de falar, a Canaã verdadeira está chegando, tá? A verdadeira Canaã está chegando. Jesus vai trazer para a gente. Os inimigos já foram avistados, mas Jesus vai esmagar a cabeça deles. Estamos do lado de Deus e não do lado do diabo. Sabemos que a vitória é certa. Esperem pelo Senhor e não desanimem, não perca a fé. Não dá para viver nesse mundo sem o Evangelho. O Evangelho é a única verdade no mundo. Eu aguardo acontecer aquilo que Jesus prometeu. E Jesus disse que ele voltaria para buscar a igreja. Paulo disse isso, isso é uma promessa incontestável, isso vai acontecer. Não deixe ninguém desanimar vocês, tem muitos falsos profetas por aí. Já tem homens se levantando dizendo que a Bíblia não é a palavra de Deus, que a Bíblia é cheia de erro, que não vale a pena confiar na Bíblia. Se não vale a pena confiar na Bíblia, não vale a pena confiar na promessa que a Bíblia faz em Cristo Jesus. Não dê ouvido a esses homens. Sigam na fé que vocês aprenderam. Sigam naquilo que vocês são instruídos e não deem para trás. Não recuem. Caminhem para Canaã que está chegando. Em Cristo Jesus. Essa é a orientação que eu dou a vocês. Eu espero que esse sermão fique na mente de vocês e no coração. Fiquem de pé agora. Curvem a cabeça de vocês. Senhor Deus, a igreja esteve diante de um longo sermão. Em humildade eu quero orar a Ti agora. Eu quero pedir, Senhor, que a gente não caia em incredulidade. Eu oro a Ti, Pai, pela minha alma agora. Eu entrego o meu coração a Ti. Eu não sou o mediador dessa igreja. O mediador dessa igreja é Jesus Cristo.
Mas eu oro pela minha alma, meu Senhor. Não me deixe desistir da fé. E agora eu oro pela alma deles, a quem o Senhor me colocou como pastor, temporariamente, porque o Senhor é o pastor verdadeiro. Eu sou só mais uma ovelha. Eu oro pela alma deles, meu Senhor. Que nenhum deles se perca, meu Pai. Que eles não se tornem incrédulos. Meu Senhor, aqui nessa igreja tem gente desanimada. Tem gente que veio hoje aqui com o coração tão oprimido, que não aguenta nem gemer para orar. Mas eu peço a Ti, Senhor, faça essa alma Te amar. Faça essa alma voltar a orar. Que ela não se perca, meu Senhor, mas que ela seja salva para a Sua glória. Que o meu coração, Senhor, seja como o de Moisés, Senhor. Que não queira uma salvação só para mim mesmo, mas que todos eles se salvem. Salva almas nessa noite. Restaura almas nessa noite pelo poder do Teu Espírito Santo, meu Pai. Livre eles do diabo, Senhor, porque alguns estão sendo rodeados. Livre eles do leão devorador, meu Senhor, pois eles estão sendo rodeados. Orai para que vocês não caiam em tentação. Que se levante intercessores aqui na PIB do Parque. Que eles venham orar por toda a igreja com amor, não querendo que nenhuma alma padeça. É a minha oração, por mim e por eles. Nos dê força em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar o Senhor.